bem-aventuranças. E quando eu fui pesquisar o significado da palavra, eu achei estado de profundo bem-estar, felicidade completa. E quando eu vejo da parte religiosa o significado, em resumo por mim mesmo, eu tirei essa frase: suprema felicidade que só é alcançada junto a Deus. Em Mateus 5, podemos ver que Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte, se assentou e diz assim: seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-lo. Bem-aventurados os pobres e os de espírito, pois eles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, por eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E quando a gente para ler, a gente vai falar hoje sobre... E no nosso estudo vamos ver um pouco sobre a fome e sede de justiça, misericordioso, coração limpo, os pacificadores e os perseguidos por causa do Senhor. O autor e escritor John Stott diz que as bem-aventuranças é o texto mais lido do mundo e o menos praticado. Não é simplesmente, nós não podemos vê-lo simplesmente como se fosse uma leitura. Nós não podemos ver simplesmente como se fosse um texto. Você já parou a pensar que é Jesus chamando a gente para perto e ensinando como a gente pode alcançar a felicidade completa? Como a gente pode alcançar a suprema felicidade? Às vezes estamos tristes, desanimados, mas se a gente parasse e praticasse o que a Bíblia diz, se a gente parasse e entendesse que Deus deixou um manual para a gente viver, às vezes a gente se abate, às vezes a gente deixa as circunstâncias falarem mais alto que a gente. E a gente não entrega e não entende o que Deus quer com a gente. E no primeiro ponto diz fome e sede de justiça. Às vezes a gente vê uma situação não muito agradável. A gente vê uma injustiça, a gente vê uma pessoa passando uma necessidade e a gente tem aquela fome e sede de justiça. E o autor, aqui Jesus quis falar sede e fome de justiça porque é algo nosso humano. A gente tem fome e sede todo dia. Quando ele para falar nós temos que ter fome e sede de justiça, é algo que todo dia a gente precisa praticar. O humano tem as suas necessidades. E a gente precisa levar para o lado espiritual que a justiça é algo que precisa ser alimentada. Se você tem fome e sede de justiça, é porque você precisa alimentar. E temos que entender que não é simplesmente a nossa justiça, é a justiça de Deus. Às vezes a gente vê uma situação e a gente julga com os nossos olhos e fala assim, nossa, isso, como pode acontecer isso? Não, é a justiça de Deus, a fome da justiça de Deus. O discípulo, ele que conhece a Jesus, ele não mata a sua fome com coisas inúteis. Ele mata a sua fome com a justiça de Deus, com a vontade de Deus. Ele mata a sua fome com a presença. A comida e a bebida é a vontade do meu Pai. E no verso 7 fala sobre os misericordiosos. Às vezes a gente quer só praticar a justiça, mas não quer praticar a misericórdia. Precisamos entender que assim como nós precisamos manifestar a justiça de Deus, a gente precisa manifestar a misericórdia do Senhor sobre a vida das outras pessoas. Porque a misericórdia é o que merecemos, mas não recebemos.
É quando a gente faz algo de errado e o Senhor, por amor a nós, nos poupa de algo pior. E a graça é quando nós não merecemos, mas o Senhor nos recompensa com algo. É quando a gente não merece estar naquela posição, mas o Senhor, com a sua graça, nos leva àquele lugar. Graça anda lado a lado com a misericórdia, porque o Senhor diz que toda manhã a misericórdia dele se renova sobre nós. Se a misericórdia dele está se renovando toda manhã, é porque toda manhã nós fazemos algo de errado, que merecíamos um castigo, mas o Senhor nos livra, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que merecíamos não está sobre nós, está sobre Jesus, porque ele levou. Então, que possamos praticar a misericórdia com os outros, porque Jesus... E no verso 8 diz sobre um coração limpo. Coração limpo não é aquele coração que não fica sujo, nunca peca, nunca erra. É um coração que, quando erra, busca se arrepender. Busca entender qual é a vontade de Deus. Está atentos, com ouvidos abertos para que o Senhor tem para falar. Ele repreende quem tem um coração limpo. Da mesma forma que ele vai repreender quem não tem. Mas a diferença é como a pessoa que tem um coração limpo vai receber o que Deus está falando. Porque Deus, ele vai sim corrigir, porque ele é um pai. E o pai, ele corrige o filho. Não se importe com a aparência, porque Deus não está vendo como você é por fora. Deus está vendo como você é por dentro. Não devemos, na verdade, ter um caráter igual a Cristo, para ter um coração limpo. Não é aquilo que nós somos, mas quem Deus revela ser através de nós. Coração limpo não é hipócrita, não é falso, não é mentiroso. Ele nunca vai fazer escondido. Ele nunca vai falar assim, nossa, ninguém tá vendo, porque entende que se ninguém vê, Deus está vendo. Esse é o coração. E no verso 9, podemos ver os pacificadores. Eu acredito que de todos é o mais difícil de ser praticado. Porque muitas das vezes nós recebemos uma injustiça, nós recebemos uma ofensa, nós recebemos uma palavra torpe, uma palavra de fúria e nós queremos retrucar. E Deus diz que os pacificadores, eles serão chamados de filhos de Deus. Então, não é o que você faz na igreja é que você vai ter o título de filho. Não é o que você faz com o próximo em relação a dar algo. É sim se você está pacificando uma situação de ira. Você tem tido paz com todos? Você tem feito a vontade de Deus? Quando alguém faz algo contra você, você pergunta assim, o que Jesus faria? Porque a palavra diz que se dependerdes de vós, tereis paz com todos. Então, assim, não depende se o outro tá falando alguma coisa para você, não depende se o outro fez alguma coisa para você, é se depender de você, se depender de mim. Porque a resposta branda, ela acalma toda a ira, ela acalma toda a raiva. Então, a gente precisa que tudo depende da gente. Tudo depende. É difícil. Eu digo, essa palavra, ela falou muito ao meu coração, porque nos dias de hoje nós somos muitas das vezes julgados, muitas das vezes falam algo que não é verdade a nosso respeito. Mas se depender da gente, a gente vai ter paz com todos. Não é ser bobo, não é fazer a vontade do outro para não ter briga. Se depender de vós, tereis paz com tudo. A gente precisa que o Espírito Santo fale através de nós, para que a palavra certa seja falada no momento certo. Não é que você nunca vai confrontar uma situação, mas quando está numa situação de briga, de raiva, uma situação pesada, não vai adiantar nada a gente falar.
no momento a gente fala, olha, não vamos conversar isso agora, isso e aquilo. E num tempo oportuno, num lugar apropriado, a gente falar. Porque a resposta branda, a resposta calma, nós temos que ser mansos. Não é que a gente vai ser bobo, a gente só tem que falar a coisa certa no lugar certo e no tempo certo. E por final, nesse estudo, vamos falar os que são perseguidos por causa do Senhor. Seu estilo de vida tem incomodado as pessoas? O que você faz ou deixa de fazer tem incomodado as pessoas? Não incomodado no sentido de arrumar uma briga, uma situação assim, mas quando você se posiciona, quando as pessoas deixam de fazer algo perto de você porque ela vê em você Jesus, você tem visto isso? Eu passei por uma situação diferente, foi porque eu fui no aniversário e todo mundo comprou bebida para beber no aniversário. Mas o aniversário ficou tão leve, o aniversário ficou tão divertido que no final da festa, a aniversariante falou comigo, falou assim, Ana, engraçado, né? Todo mundo brincou e ninguém nem mexeu na bebida. Aí eu virei e falei assim, né? E Deus falou muito isso comigo, falou assim, é porque você estava ali. Então, assim, as pessoas, de uma certa forma, eu não impus ninguém, olha, eu não quero bebida, porque até o aniversário não era meu. Mas foi algo que elas agiram de forma inconsciente. Então, assim, uma pessoa deixa de falar um palavrão perto de você, uma pessoa deixa de falar uma fofoca, uma besteira perto de você. Isso a gente precisa. E precisamos entender que um discípulo de Jesus nem sempre será amado, nem sempre será aceito, nem sempre será querido, porque eles serão perseguidos por causa do Senhor. Quantas vezes nós, sem motivo algum aparente, uma pessoa nos odeia, uma pessoa quer nos fazer mal, uma pessoa faz de tudo para muitas das vezes tirar a gente do nosso trabalho, colocar uma fama ruim. Mas isso é bom. Isso é bom. De uma forma que você tenha consciência que isso está sendo feito por causa do Senhor. Não porque você é uma pessoa ruim, não, uma pessoa que faz maldade com as pessoas, mas é porque você está exercendo o seu papel de discípulo. Porque discípulo não veio para ser amado. Discípulo, ele entende que o Senhor o ama. E se alguém amar ele, beleza. Mas discípulo, ele entende que quem amou primeiro foi Cristo. E não se deixa levar pelas circunstâncias. Porque o discípulo de verdade, ele não se importa se tem alguém gostando dele ou não. Se ele está fazendo a vontade do Pai, nada mais importa. Nada mais importa. E a conclusão é que precisamos ser humildes, mansos, gentis. Não podemos nos conformar com o pecado. Precisamos ansiar por Deus. Precisamos ansiar pela presença dele. Precisamos buscar ter um coração limpo. Precisamos ser aqueles que irão reconciliar. Sabe aquela pessoa que quando está tendo uma briga e alguém pensa assim, vou chamar fulano porque ele vai resolver? Precisamos ser essa pessoa. Precisamos ser perseguidos por causa de Jesus. E muitas das vezes seremos até injustiçados. Mas, apesar de tudo, Jesus está nos chamando a sermos discípulos que irão manifestar as bem-aventuranças dele. Que possamos ser uma cópia daquele que nos criou. Porque ele nos criou à imagem e semelhança.